Então vamos continuar. Eu vou citar mais um exemplo aqui, só para a gente entender essa questão da fé, e eu gosto desse texto, 1 Pedro 2, 7 e 8, diz assim, olha, portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, falando de Jesus, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Então Jesus, o mesmo Jesus, para os que creem, ele é a pedra angular, ou seja, o fundamento, onde a gente constrói tudo. Para o que não crê, é uma pedra de tropeço. Poderia citar outros exemplos, lá em João 3, 17 em diante, acho que o versículo 19 vai falar que a luz veio ao mundo, quem é a luz é Jesus, é a mesma luz, a luz veio ao mundo para todo mundo. Quem crê, recebe a salvação. Quem não crê, o que ele faz? Ele foge da luz, porque as suas obras são más, porque não quer reconhecer Deus na sua vida. Anota isso. O nosso maior problema pode ser a falta de submissão, de reconhecimento de Deus na nossa vida. Você não é o que é por sua própria força, você é o que é pela graça e misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Sejamos gratos, confiantes no nosso Deus, amém? Quinta lição, versículo 2 ainda, viu, Gabi? Quinta lição. Quem acredita? Um leproso que se aproxima de Jesus, que adora de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Quem acredita, pede, fala mesmo, e pede com submissão. Pede com submissão. Ele disse, tem pessoas que não falam, que não se abrem. Se quiseres, podes purificar-me. Tem pessoas que não pedem, tem outros que acham que pode ordenar a Deus. Não, então nada disso. Eu tenho um pensamento que eu falo o seguinte, quem tem fé, ora, e quem ora com fé, se submete a Deus, ou seja, a sua vontade. Quem tem fé, ora, pede, mas quem ora com fé de verdade, vai se submeter à decisão soberana do nosso Deus, do nosso Senhor. Amém? Mas, o que é que pode nos atrapalhar de pedir, de buscar, de orar? Eu vejo algumas coisas na nossa vivência espiritual, e algumas coisas a pessoa fala assim, mas Deus já sabe. Né? A gente vai orar, Senhor, o Senhor já sabe o que eu vou falar, então eu não vou nem falar. Eu falo que esse é o crente preguiçoso. Né? Como Deus já sabe, eu não vou nem orar. Mas Deus já sabe porque Ele é onisciente. Ele já sabe, inclusive, que você está dando desculpa aí para não orar. Quem acredita, pede, busca, bate, corre atrás. Outra coisa que pode nos atrapalhar de orar e de pedir como devemos é a má interpretação daquele texto quando Jesus fala de vãs repetições, lá em Lucas, lá em Mateus. Né? Não adianta ficar repetindo as palavras, porque os fariseus ficavam ali, sem reconhecer Deus na sua vida. Não é pelo muito falar. Aí algumas pessoas pegam esse texto e acham que não adianta eu ficar insistindo, perseverando em oração. Não é isso. Não adianta eu ter uma repetição vazia sem ter fé no meu coração. Você pode falar 300 mil palavras e não ter nada de fé. Você pode falar 100 mil palavras e manifestar uma fé genuína. Porque senão a gente estaria fugindo de vários princípios bíblicos. Por exemplo, Lucas 18, quando Jesus cita uma parábola e fala de uma mulher, de uma viúva, ensinando sobre persistência na oração. E fala que de tanto ela insistir, que ela foi lá e recebeu. Aí você começou a orar por aquela situação na sua vida. Você orou uma vez, duas vezes, e aí não aconteceu. A gente faz o quê? Deus já sabe. Não, eu entreguei na mão de Deus. Está na mão de Deus. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Não, você não entregou na mão de Deus. Você ficou com preguiça de orar. Desanimado. Isso não é entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus é não agir com as suas próprias mãos. Todo dia eu vou me prostrar e orar e buscar o Senhor, e vou estar ali todo dia. Eu não vou fazer nada com as minhas próprias mãos, eu vou esperar a manifestação do Senhor. Por exemplo, tentar alguma coisa, eu estou procurando a porta de emprego, eu vou orar e vou sair, vou lá. Eu não vou ficar tentando fazer nenhum negócio errado para as coisas acontecerem, eu não preciso disso. Isso é entregar, é deixar que Deus faça, e não a gente com coisas erradas. Tem alguns momentos da minha vida que existem fases e fases, né?
A gente estava conversando com uma pessoa, daquela experiência que aconteceu. Eu falei, às vezes a gente acha que é o momento ali daquela experiência, daquele culto, daquele evento que foi a grande bênção. Eu falei, antes de chegar naquele dia, daquele evento, daquela situação, eu estava num propósito de 4 meses, mais ou menos, de oração, onde eu levantava 3 e pouca da manhã, até às 7 da manhã, de joelho, de jejum, passando 4 meses, todos os dias. E o que vai acontecer? Houve uma renovação, aquilo que eu estava buscando do Senhor na minha vida. São fases e fases da vida. Mas a gente vem e acha, nossa, foi o culto especial. Não, gente. É essa busca de nossa. Quem acredita, busca, pede. Eu preciso do Senhor, eu quero mais do Senhor. Amém ou não amém? Estão comigo? Só mais um exemplo para terminar. Mateus 7, 7 e 8. Diz, aquele texto conhecido, e Jesus citou esse texto exatamente para falar contra o orgulho religioso dos fariseus. Eles achavam assim, Deus já sabe, não precisa ficar orando. Aí o Senhor vai dizer o seguinte, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ore, peça pelo seu casamento, peça pelos seus filhos, peça pela sua empresa, peça pelo seu trabalho, peça pela sua vida espiritual, peça a Deus, não é errado pedir, gente. Amém? Ore, peça, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu amor sobre a minha vida. Todos os dias, enquanto a batalha não acabar, não cesse de buscar. Todos os seus parentes já se entregaram a Jesus? Não, então continue orando por eles. Amém? Vamos lá, 6ª lição, Gabi. Versículo 3 agora. 6ª lição, quem acredita, rompe com seus limites. Olha o versículo 3, o que diz, gente? O que aconteceu? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse... Olhando para o versículo, deixa eu te perguntar, quando é que Jesus estendeu a mão sobre ele? Vamos refletir juntos aqui. Quando que Jesus estendeu a mão sobre ele? Perdão que eu não ouvi. Depois que ele buscou, não é verdade? E lembra do contexto, grandes multidões ali diante de Jesus. Estava andando, grandes multidões seguindo Jesus. E aí vem um carinha excluído, leproso, doente, isolado, determinado pela vida a ser nada, que sai de lá, se aproxima do Senhor, pede a Ele para ser curado. E aí vem o Senhor para tocar nele. Aconteceu quando Jesus estendeu a mão sobre ele, depois que ele buscou. Tem certas coisas na nossa vida que não têm acontecido porque nós não temos buscado. Mas Léo, Deus já sabe de tudo, mas Ele não vai te dar aquilo que você não quer, aquilo que você não está capacitado. Porque se você não busca, você não sabe nem o que é. Depois que ele buscou. E aí, outra perguntinha de vestibular. Quando que a cura aconteceu? Jesus estendeu a mão sobre ele, correto? E quando que a cura aconteceu? Mas quando Jesus tocou nele. Mas ele era um leproso, correto? Ele não podia nem se aproximar de Jesus e Jesus também não podia tocar nele. Ele podia dizer, Jesus, você vai ficar doente, não toca em mim. Ele foi curado quando Jesus tocou nele. Ali Jesus toca, revela a sua vontade. Eu quero. E Jesus diz, seja purificado. Qual é o ponto? Quem acredita rompe com seus limites. Ele podia dizer, Senhor, não me toque. Fala a verdade, gente. Sem demagogia. E meu tempo, eu falo que eu vou falar 20 minutos, 30 minutos. Oh, Senhor, tem misericórdia. Vou acabar. Fala a verdade para mim. Tem áreas da vida ou coisas da vida que você está deixando de lá. Não toca aqui não, Senhor. Você quer que a cura aconteça, que a bênção aconteça, que Deus derrame mais graça, mas não me toque, não me toque, não me toque. Aí você fala, mas Deus não falou nada disso para mim. Às vezes falou através de uma pessoa que está tentando te ajudar. Assim, não ouça essa pessoa aí. Quem é ele para querer me orientar? A cura aconteceu quando Jesus tocou nele. A gente coloca alguns limites nas nossas vidas que nos atrapalham. Eu não sei quais os limites que a gente pode estar colocando.
Deus pode agir de tantas formas na nossa vida, querer fazer coisas. E por que Ele está colocando esse limite? Não tem um limite. Mas Jesus não podia tocar nele, mas Jesus tocou, e foi ali que aconteceu a cura. Entende, gente? Então, que a gente possa se abrir, romper os limites. Eu não sei o que vai ser, Senhor, não tenho força, é isso, é aquilo, ok. Mas eis-me aqui, abra o coração, quebra os limites. Não sei se o seu limite... Tem gente, por exemplo, que fala assim, não estou na igreja, mas batizar não. Faz o estudo e tudo, congresso. Não, batismo não. Eu não sei que medo é isso. Será que o batismo deve ser o medo de entrar na água, fazer cura? Procura a psicóloga Itamar, você vai ser curado primeiro. Eu não sei se o seu limite é esse. Porque a ordenança bíblica é que todo aquele que crê e for batizado. Se você acredita em Jesus, por que você está relutando em ser batizado? É o horário? Esse horário não é bom. Muda. É o assunto? Esse assunto eu não toco. Tem certos assuntos que a gente não pode nem falar. Vamos falar de namoro domingo que vem aqui na igreja, viu? Domingo. Não pode falar disso no domingo. Isso que é um limite? O presencial é um limite. Não, presencial não dá. Agora é tudo online, Léo, mudou as coisas. Eu estava conversando com uma pessoa, e aí me veio um pensamento na hora, eu falei com ela trabalha com festas e tudo. Eu falei, imagina o seguinte, você está numa festa, aí você vai assistir a festa online. Que experiência, você imagina, pensa comigo aqui, gente, você está de casa, olhando a festa acontecendo, aí a banda tocando, todo mundo dançando e tal, bolo comendo, aí você olhando a festa. A pessoa que está em casa olhando, ela tem que tipo de experiência? Né? Agora, pensa no culto. O culto. Então, você está de casa olhando o culto. Que experiência eu estou tendo com Deus dessa forma? Estão entendendo? Qual foi a experiência que esse cidadão teve aqui? Ele que estava determinado pela vida a ser um excluído, um isolado, um doente, ele rompeu com seus limites, deixou Jesus tocar na sua ferida e ele foi curado. Nós podemos estar limitando o agir de Deus nas nossas vidas. Deus tem mais sobre nossas vidas. Não estou entendendo ainda, será que vai dar certo? Calma, vamos deixar, vamos analisar. Não diga não pode, não dá, não é assim, não funciona. Quem disse que não dá, que não funciona, que não pode? Deixa Deus guiar. Coloque diante dele nossos planos, nossos propósitos, nossas intenções e vamos ver o que o Senhor vai fazer. Deixa Ele mexer, deixa Ele fazer. Amém ou não amém, gente? Vamos junto, então, romper com nossos limites? Hoje ainda, seja de saúde, de fé, barreiras que nós podemos estar colocando, apresente diante do Senhor, diga, Senhor, me toca. Se tem alguma área da minha vida que eu estou transformando num limite, numa barreira para o teu agir.